cristão passa por depressão, pastor? Porque a depressão, ela é o quê? A depressão, ela é física, ela é no espírito, ela é na alma. O cristão passa por depressão? Como entender essa situação aí? Olha, eu quero considerar esse tema por demais de uma valia extraordinária e de uma beleza de esplendorosidade. Por que eu estou dizendo isso? Eu gostaria que não fosse verdade o que eu vou fazer notório aqui, mas que lamentavelmente existem muitas localidades em que muitos líderes estão despreparados para tal assunto. E não pode. Nós devemos nos atentar, porque conforme o doutor mesmo deve ter um conhecimento até muito além do que eu nessa área, que lamentavelmente tem surgido um número avassalador de pessoas com esse tipo de problema, diferente dos anos que se foi. E isso tem se tornado, numa ordem crescente, até assustadora. Porém, quando eu falo de pessoas despreparadas, nós devemos conscientizar o seguinte. Eu já cheguei a fazer notório aqui em reuniões aqui passadas com vocês, que a Bíblia Sagrada, ela é o maior manual de comportamento humano do mundo. E ela trata o homem não é apenas como um ser espiritual. Não é só um ser espiritual, não. Nós somos um ser apresentado pela Bíblia, dividido em 4 áreas. Nós somos um ser biológico, sociológico, psicológico e espiritual. Opa! Isso significa dizer, a pastora Daildo, que se nós espiritualizarmos tudo, lamentavelmente nós nos tornamos pessoas psicóticas, neuróticas e doente emocional, e em nome de uma religiosidade, nós vamos começar a deixar de tratar pessoas ao pé da letra, como ora você disse, de pessoas que Elias passou por depressão, Davi passou por depressão, inclusive escreveu alguns salmos descrevendo o seu lado depressivo. Quem tratou com a depressão de Elias na caverna? Não foi o bicho papão, foi o próprio Deus, numa lição pedagógica com Elias. Agora, interessante, para eu saber quem eu sou, eu tenho que saber quem eu não sou. E a primeira coisa que eu tenho que descobrir que eu não sou máquina, controlado, que controlei a moto na mão de Deus, que me controla como sou. Se eu sou biológico, sociológico, psicológico e espiritual, eu vou dar um texto base para comprovar em tese aquilo que eu estou falando. Eu vou pegar aqui de prova, de cara, Romanos 10, versículo 13. E olha o que a Bíblia diz, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí a pessoa que não tem ideia de conhecimento teológico, pega isso aqui, vai fazer uma farofa e uma salada isso aqui. Olha, todo aquele que invocar o Senhor, o nome do Senhor, será salvo, viu? Ó, salvação. Pera um pouquinho. Primeira coisa que você tem que entender, que a Bíblia, que tem 4 níveis de profundidade, a mesma tem 3 linguagens, sendo alegórica, literal e figurativa. A Bíblia foi escrita em hebraico, poucos trechos no aramaico e o Novo Testamento em grego. Se o Novo Testamento foi em grego, vamos trabalhar com o grego? Vamos. Salvo aqui no grego não diz salvo. Salvo no grego diz sozo. Pera um pouquinho. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será sozo. Sabe o que significa sozo? Sozo tem um triplo significado. Sozo significa curado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Percebeu que a Bíblia não trabalha com o homem só no aspecto espiritual? Ela trabalha com o homem em um sentido tripé. Paulo, por exemplo, que escreveu 13 epístolas. Em uma das epístolas que ele dirigiu à igreja mais poderosa da época, que foi a igreja de Coríntios, no capítulo 12, ele vai enfatizar ali o seguinte, sobre 9 dons. E o único que está pluralizado é o de curar. Por quê? Porque não atinge só no aspecto que é o físico, não. Saúde física, emocional e espiritual. Quem eu sou? Eu sou quem eu vejo, quem eu escuto, e eu sou o que eu como, que é a saúde física, emocional e espiritual. Agora eu pergunto e você me responde. Lucas foi o quê? Qual a função de Lucas? Médico. E como médico, ele tratou das necessidades físicas do apóstolo Paulo. Então eu pego agora na carona do que você diz. Quem delegou, ortogou e facultou, dispensou esta glória da inteligência para o homem ter uma capacidade intelectiva para crescer e avançar no conhecimento da medicina? Não foi o capiroto, não. Foi o próprio Deus. Deus quem nos deu essa capacidade de avançar, crescer e fazer com que sejamos bênçãos para tratar de outras pessoas que estão passando por esse cenário. Positivo. É maravilhoso, né? Resposta e também em relação também a Lucas, né? Ser médico, né? Então, sim, exatamente.
Ele é médico por quê? Porque ele estudou para ser médico, para cuidar de pessoas, né?